Graça e paz, amados, nesse momento que vamos meditar um pouco na palavra do Senhor, eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, no versículo 10. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 10, que diz assim: Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca, jamais tropeçareis. Amém, queridos? Muito bem. Eu observo algumas coisas nesse texto e eu queria que você compartilhasse juntamente comigo daquilo que diz a palavra do Senhor. Aqui ele fala da vocação, né? A vocação da fé. E nesse momento eu queria tirar aqui como que você pudesse observar e vivendo a fé com diligência. É muito importante quando nós observamos a fé diligentemente. E a prova disso, queridos, nós estamos aí nesse mesmo capítulo, no versículo 5 do capítulo 1 de 2 Pedro, ele diz assim, olhe bem, e vós também pondo nisto mesmo, toda a diligência, acrescentai à vossa fé e a virtude, e à virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade. Amém? Agora, por que, meus queridos, nós devemos observar essas coisas? Em primeiro lugar, é porque o Senhor Jesus Cristo, ele pede que vivamos a fé com diligência. E aí nós podemos observar, que acabamos de ler no versículo 5, onde ele diz que nós devemos pôr, nisto mesmo toda a diligência, ou seja, na nossa fé, no Evangelho, nas coisas que nós vamos fazer para Deus, nós devemos colocar toda a nossa diligência, sabe? Então é muito importante você pensar nisso e entender que Deus quer que tenhamos essa nossa vocação com diligência. Diligência, meus queridos, é bom a gente salientar essa palavra, porque é dedicação com inteligência. É muito importante e que aí também envolve a ciência. Nós precisamos nos conscientizar daquilo que estamos falando, porque isso verdadeiramente é uma ciência, o Evangelho é uma ciência, só Deus pode explicar. Nicodemos, ele ficou preocupado quando Jesus falou do Evangelho para ele. Foi tão preocupante para Nicodemos que ele disse assim, mas Senhor, como é que pode? Nós vamos ter que nascer de novo, já sendo velho? Ele disse, olha, Nicodemos, lá no capítulo 3 de João, tu és mestre de Israel, não sabe dessas coisas? É melhor que você entenda e aceite, porque você fica aí, estou parafraseando aqui, você fica aí preocupado com essas coisas. Porque quem já é nascido da carne é carne. Agora quem é nascido do Espírito é Espírito. Então é preciso ter cuidado, porque a nossa fé, a nossa vocação, a nossa dedicação ao Evangelho tem que ser com inteligência. Por isso essa palavra aí, diligência. E quero dizer para os amados, por que Deus ele dá, ele faz questão
que preservemos. O que ele dá, né? Ele faz questão de que preservemos. No livro de Romanos, no capítulo 11, no versículo 29, ele tem uma palavra aqui que é muito interessante a gente observar. Olha o que diz no versículo 29. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Amém? Por isso que você precisa ter muito cuidado naquilo que você vai fazer, naquilo que você vai falar, porque Deus te deu. E você não pode estar arrependido daquilo que você recebeu dele. Ou mesmo você se arrepender de falar do Evangelho. Não, você precisa saber que você tem uma meta a cumprir e isso você não pode se arrepender de maneira nenhuma. Eu vejo muitos nas nossas, no nosso arraial evangélico cristão, muitos missionários, pastores, sabe, evangelistas, que desistem daquilo que Deus deu para ele, o dom. Esse dom maravilhoso de pregar a palavra de Deus, de evangelizar, sabe, de transmitir o evangelho. E as pessoas simplesmente se arrependem, retornam, retrocedem, não querem continuar aquilo que Deus lhe deu. E é por isso que ele diz lá, em Romanos 11, 29, que a fé é sem arrependimento. Os dons de Deus é sem arrependimento. Em segundo lugar, amados, eu quero dizer para os amados que Deus também, ele pede de nós confiança. Por que ele pede de nós confiança, meus amados? Porque o Evangelho, meus amados, ele é o dom de Deus, é o poder de Deus. E ele nos entrega esse Evangelho numa forma muito confiante. Deus, ele confia em nós. Ele confia em mim, ele confia em você. Ele faz de tudo para que você possa manter o Evangelho a toda prova. Aliás, ele diz que vela pela sua palavra para que se cumpra. Você já pensou nisso? Agora, olha como ele faz aí. Ele colocou em nós algo precioso, que é exatamente o Evangelho. Em 1 Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 4, ele diz assim, olha, sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Então é confiança que nós temos. Precisamos viver realmente, confiadamente no Senhor, porque Ele nos elegeu para isso, nos chamou para isso. Então, é necessário, queridos, que tenhamos essa visão do Evangelho, essa preocupação para viver esse Evangelho diligentemente. Ok? Terceiro lugar, meus queridos, ele pede que exultemos, ou seja, que nós nos alegremos em servi-lo. Servir a Deus, queridos, é maravilhoso, maravilhosíssimo. Não tem coisa melhor do que servir a Deus. Por mais que você seja, digamos, na sua linguagem, no seu pensamento, fraquinho, mas é maravilhoso servir a Jesus. Buscar no Senhor, viver para Ele, servir para Ele. E aí, amados, é preciso ter cuidado para fazer tudo isso com diligência. Nós não podemos dar passos falsos, errados, certo? Temos que vivê-lo verdadeiramente como ele é. No versículo 24 do livro de Judas, ou a carta de Judas, ele diz assim, ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Você já pensou nisso? Então você precisa ter esse cuidado
porque Ele quer lhe apresentar irrepreensível a Deus na sua glória. Jesus nos deu esse dom para evangelizar, para pregar, exatamente para que façamos com perfeição, com diligência, para Ele nos apresentar a Deus na sua glória. Aqui está dizendo exatamente isso. Irrepreensíveis, com alegria, perante a sua glória. Amém? Finalmente, queridos, por causa do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a justiça de todo aquele que crê, não somente dos judeus, mas também do grego, diz o texto de Romanos 1, versículo 16. Por causa da eleição a nós concedida. Irmãos, a palavra de Deus diz lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, porque pela graça sois salvos, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Amém? Efésios capítulo 1, ele diz que ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo, lá no versículo 4. Então nós temos que ter muito essa preocupação de preservar, de conservar intacto, com diligência, com sabedoria, para que o Evangelho possa cada vez mais ser desenvolvido. Então, aí nós temos que ter essas três colocações, como já falei uma aqui agora, né? E finalmente ele diz, por causa da sua proteção sobre nós, em relação ao Evangelho. Filipenses, eu vou dar uma passadinha lá, no livro de Filipenses, olha como diz esse texto, queridos. Como Paulo, ele nos adverte aqui no capítulo 1, versículo 5 de Filipenses. Olha só como isso é forte para nós. Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em nós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Amém? É aí que você precisa acreditar no Evangelho. É aí que você precisa viver com diligência no Evangelho, para que ele possa ser desenvolvido, porque Jesus está nos protegendo, nos dando força, nos dando condição, nos dando o subsídio necessário para que possamos desempenhar o nosso papel como pregadores da palavra do Senhor, com diligência. Amém? Com poder, com garra, com perfeição. Que Deus possa te abençoar. Busque viver verdadeiramente esta palavra, porque é ela que te satisfaz, é ela que te faz crescer. Diz o texto de 2 Pedro, aqui no capítulo 2, no versículo 2, ele diz o seguinte, 2 Pedro 2,2, veja o que ele diz aqui. Aliás, 1 Pedro, desculpe. Ele diz assim, deixa eu só ler para você aqui agora, para que você possa meditar. Desejai afetuosamente como meninos novamente nascido o leite não falsificado, original, não falsificado, para que por ele vá descrescendo. Então você deve desejar viver a palavra de Deus desta forma, que é por ele que você vai crescendo. Você pode crescer na graça do Senhor, buscando cada dia mais o leite não falsificado, a palavra original de Deus para a justiça de todo aquele que crê. Amém? Que Deus possa nos abençoar, que você possa ter um dia cheio de paz, de amor, de tranquilidade. Não sei a hora que você vai ouvir esse vídeo, mas seja a hora que for, você seja um abençoado do Senhor. E tenha certeza que Jesus quer ver você com Ele.
Renda-se a Ele, tanto para pregar, como também para aceitá-lo, aquilo que ainda não conhece. Amém? Deus abençoe. Em nome de Jesus, até o próximo.